noite. Boa noite, boa noite, boa noite, Igor. Boa noite, Júnior. Mais um dia de bate-papo. Sexta é dia de bate-papo. Uma conversa descontraída. Uma conversa descontraída e você que está chegando agora, bem-vindo ao Produtivamente, o espaço onde histórias inspiradoras e ferramentas práticas se encontram para levar ao próximo nível, né? E hoje nós temos uma convidada, Igor, cuja sua trajetória é uma verdadeira aula de superação, propósito e transformação. Tu já ouviu falar do NUMEC? O que é o NUMEC? Vamos falar sobre isso. E no livro Mulheres Empreendedoras, Histórias de Sucesso? Uau, forte esse nome, hein? Opa. Eita, pega esse gancho aí, ó. Prepare-se, porque agora vem o corte. Em breve, tá? Prepare-se para uma conversa cheia de chaves. Sim, chaves que abrem portas, porque nossa convidada sabe exatamente como destrancar o potencial humano, muito importante, com fé, inteligência e uma mentalidade de serviço. Preparado? Preparado. Sabe qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Márcia Venícia Ferreira Rodrigues Garcia Silveira. Ela é um exemplo vivo que relacionamentos, quando guiados por Deus, são uma ponte para a transformação de vidas. Ela é esposa, mãe, filha, profissional multitarefa, voluntária, apaixonada e agora também autora, com experiências que vão desde a venda de cachorro-quente até assessoria parlamentar federal, hein? Não é para qualquer um, é uma trajetória incrível. Márcia acredita também, Igor, que cada fase da sua vida foi uma chave fundamental para abrir novas portas de aprendizado, impacto e legado. Márcia, seja muito bem-vinda ao Produtivamente. Uau! É um prazer ter aqui. Não, eu quero começar com o nosso corte, hein? Eu quero começar com o nosso corte. Que nome é esse, hein? Então, desse jeito, né? Eu já sabia que vocês iam rir, né? E eu já tô acostumada com isso. Durante muito tempo, quando... Esse nome, ele engloba o nome de casada também, né? Mas sem o nome de casada já era cumprido. Márcia Venícia. O Venícia, eu me envergonhei por muito tempo desse Vinícius, porque ele é o feminino de Vinícius. Então, eu tinha que explicar isso, todo mundo caía na risada. Sério? Sim. Então, que o meu irmão é Márcio Vinícius e eu sou Márcia Venícia. Então, essa história me deixou por muito tempo muito envergonhada. Quando eu casei, meu marido super romântico queria o Garcia Silveira. E aí ficou Márcia Venícia Ferreira Rodrigues Garcia Silveira. Parece aqueles nomes de novela mexicana, né? É, um nome muito nobre. Mas depois eu fui curada e um dia o Espírito Santo me constrangeu quando eu quis tirar parte do nome. Eu queria deixar só Márcia Silveira. E o Espírito Santo me disse, mas por quê? Cada parte desse nome é uma história. Uau. É um legado, é uma herança. E eu comecei a refletir como teria sido os meus avós, o meu tataravó que carrega aquele nome, os avós do meu esposo. E eu fiquei apaixonada pelo nome. Além de tudo isso, o Senhor disse que esse nome ele tem um ar de nobreza. Né? E aí bateu com a filha do rei que eu sou, né? Uau! Então eu fui curada e hoje eu uso o Márcia Venícia para provar que fui curada, né? Então, Márcia Venícia, eu escolho. Depende do local, eu escolho. Mas é realmente um nome que já impacta na chegada. E é um nome diferente, né? Eu entendo assim, muitas pessoas mudam de nome, né? Para ter algo diferente, será, né? Para ter algo diferente, para criar uma marca. E Deus foi bom contigo, né? Quando tu entende a tua marca já identidade, foi- acredito que eu também tinha essa dificuldade de aceitar meu nome, sim, o segundo nome ou sobrenome. É Igor, Igor Higg. É Igor Roger Higg. Eu nunca usei. diferente, bonito. Hoje em dia eu não me importo. Já é uma marca, né? Já vem Isso. pronto. Mas por que a gente tem, né? Tu sabe que o meu nome é Júnior. Júnior Também mesmo. Tá? Júnior Samuel dos Santos Ribeiro. Já também é comprido. Sim, assim. Só que quando eu teve um tempo que eu trabalhei numa imobiliária, e esse fato é muito engraçado, que eu ligava para as pessoas e eu me apresentava, eu dizia, meu nome é Júnior. Não, mas qual que é teu nome? Sim, porque geralmente, né? O que as pessoas dizem? Júnior não é nome. Eu disse, não, mas o meu é. Não, mas tu não é nome. Qual é teu nome? Júnior Samuel. Ah, tá. Então tá. Como é que tu tá, Samuel? Mas
tu vê, né, pela Bíblia, eles davam nome segundo o propósito da pessoa, e a gente não se atenta nisso, né? Tu já buscou entender o significado do teu nome? Sim, o Venícia em especial, né, para saber. Então, diz que o Márcia vem de Marcos, né, que tem Marcos lá, um povo romano, enfim. Então, ele é derivado de Marcos. E o Venícia tem um nome que é um sentido, um significado que é aquela que vem do vinho. Então, vinho vinícola. prosperidade, né? Então, ela tá abençoada de qualquer forma, né? Isso aí, foi interessante. Tá abençoada de qualquer forma. Onde que foi o Juninho? O Juninho tá, né? Pode. Mas conta um pouco da tua história, como tu começou, como surgiu essa inspiração desse livro. Então, ele me apresentou ali, né, com um exemplo de superação. Como ele falou, desde cedo, esse livro nasceu de 2 dores minhas, né? Em especial, a dor de não ter uma rede de apoio, quando eu me tornei empreendedora, muitos anos atrás. E também de uma dor de querer aprender em palestras e tal, e muitas vezes pagar muito caro por palestras onde eu chegava lá e era um show de feminista, né? Entendi. Então eu pensava assim, Senhor, como que eu vou fomentar algo? Chegou ao ponto de um dia, quando o NUMEC realmente nasceu, chegou ao ponto de eu ir numa palestra e a pessoa que estava lá palestrando disse: hoje eu sou uma empreendedora de sucesso e só tenho funcionários homens para me vingar de tudo, de toda a opressão. E eu pensei, meu Deus, eu estou fomentando isso. Claro que a gente não pode generalizar, né? Tem muitas outras palestras que são edificantes, que a gente pega o que edifica, né? Mas tem muitas mulheres que não têm essa maturidade, né? E acabam absorvendo tudo. Então, aquilo começou a me incomodar. E eu disse, mas eu estou aqui pagando 200, 300 reais para fomentar um negócio que depois, dentro da igreja, eu tenho que, né, combater, que é o feminismo, essas coisas, né? Então, e comecei a orar, procurar núcleos e instituições, enfim, que trabalhassem com base bíblica. E não encontrei. E aí, então, nasceu o NUMEC. Um dia abri a Bíblia, li lá Provérbios 31, e eu disse, meu Deus, essa mulher é uma empreendedora. Ela trabalha, ela vende, ela compra. E aí eu disse, pai, se a gente começar, então, a trabalhar o empreendedorismo com base em princípios bíblicos. E aí, há 4 anos atrás, foi o primeiro, vai fazer 4 anos agora, foi o primeiro evento, ali meia dúzia de amigas, e hoje é um sucesso, graças a Deus. Hoje é um sucesso, mas a tua história, ela começa um pouquinho antes, né? Do NUMEC, né? Eu fiquei muito intrigado quando eu vi ali, venda de cachorro-quente. Conta, me deu fome, tá? Me deu fome. Sim. Conta pra gente como é que foi essa história. Como começou o cachorro-quente? Como é que cheguei no cachorro-quente? Como que tu sai do cachorro-quente e vira a assessora parlamentar hoje federal, assim? Eu sempre fui muito visionária, assim. Sempre fui muito empreendedora, de ver oportunidades. Eu nunca gostei de ficar parada. Então, era uma época que eu estava desempregada, eu trabalhava numa loja, vendia roupa de turco, sabe aquelas roupas que não tinha, até isso aqui vai ter que cortar mesmo, né? É roupa que não tinha qualidade. E aí eu saí de lá e uma vizinha minha vendia cachorro quente, carrocinha. E aí eu fiz a proposta para ela, eu digo, olha só, o que tu acha de... Tu é a patroa, né? O que tu acha? Já estava ali empreendendo. O que tu acha de eu te render? Aí tu vai em casa, tu faz os produtos e eu fico aqui vendendo. A gente não perde esse público que saía, né? Que era tipo uma saída de empresa, assim. E ela gostou da ideia, então eu fiquei lá. Eu fazia, acho que 2 ou 3 vezes na semana e ela me pagava um valor ali. Então, vendia cachorro-quente. E não era top. Depois o pessoal só queria o meu cachorro-quente, né? Porque, claro, ela dizia, Márcia, não é tu que compra, tu não pode encher isso de produto. E eu fazia aquele cachorrão. Mas pensa pelo lado bom, olha a fila, o pessoal tá voltando. Então, a história do cachorro-quente foi assim. E aí, como é que tu sai do cachorro-quente e começa a entrar? Porque tu é uma tem longa história. Né? Mas a gente tem tempo, vamos lá. Como é que tu caminha por esses lugares? Vamos para o pessoal conhecer e entender como que a Márcia virou a referência que ela é hoje. Porque a gente entende, tipo, empreendedorismo, tu teve uma visão. O que tu aprendeu
quando tu recebeu esses feedbacks, e aí isso, acredito que isso também foi motivos que foram te transicionando. Diz, pô, eu tenho potencial de fazer uma casinha do cachorro quente que vender bastante, de dar sabor para essas pessoas durante o trabalho, mas por que eu não posso dar sabor em outras áreas da vida dela? Daqui um pouco, a visão de empreendedora, ela viaja, né? Na verdade, não. Na verdade, foi muito inconsciente, né? Eu sempre, como eu falo no livro, eu sempre vi no servir um plantio. Uau! Né? Sempre vi no servir um plantio. E aí a gente ganha 2 vezes quando a gente serve, né? Porque eu estou cumprindo o princípio, então eu vou receber. E também, quando tu serve, se eu sirvo a ti, tu nunca vai me negar, né? Porque tu fica na obrigação de me... mas a Márcia me serviu quando eu mais precisei. Ainda que isso não seja intencional, mas gera em ti um sentimento de gratidão. E isso era natural em mim. Eu, do livro, até falo que quando eu era bem pequena, tinha uns 13, 14 anos, a minha mãe, ou a gente ia na casa de um parente, eu sempre procurava algo para fazer. Estava em mim, assim, era inerente a questão de deixa eu ajudar, deixa eu cuidar da criança, deixa eu lavar a louça. 2 coisas. Primeiro, eu podia ver uma oportunidade de virar fixo aquele trabalho, né, com 13, 14 anos. E segundo, também, porque a gente vem de uma situação de violência doméstica. Então, a minha mãe sofria violência doméstica. Então, a gente passava muito pelas casas das pessoas. E a gente queria ser bem recebido. Claro que hoje eu sei que era isso. Mas naquela época era instintivo, né? Então a gente pensava, não, eles estão nos recebendo, nos acolhendo, né? É possível ficar aqui, se ficar aqui não tem violência. Então, toda essa história. Então, automaticamente, instintivamente, eu tinha esse comportamento de servir. E também eu pensava, daqui a pouco me contrata, né? Então, isso sempre foi muito latente em mim. O servir eu gostava. Também tem a questão do reconhecimento, né? Então, tu diz, olha, essa guria é top. E aquele reconhecimento era combustível. Então, te levava a fazer mais e mais. E aí, tu acabava virando referência. A Márcia faz. Fala com a Márcia que a Márcia tem. Então, esse servir foi me levando a outros lugares, a outras pessoas. Depois eu fui vender computadores, porque daí tu começa a contatar muita gente. Eu sempre fui comunicativa, apesar de não gostar do microfone. Então, chegava numa sala, era casa cheia, né? Então, tu conversa, daí já pega um contato, aí já vê... Quando tu serve, também tem isso, a conexão é imediata. Quando tu serve alguém. Então, tu já te conecta, tu já vira amigo. Aí, as pessoas lembram de ti, daí te convidam para cá. Por isso que tem essa história, que é a mulher das conexões, né? A mulher dos contatos. Porque eu sempre tenho um nome de quem é que pode ajudar o Igor. Fala com a Márcia vai ter. Por isso, por tu estar sempre ali, servindo em projetos, servindo pessoas, tu vira uma referência. Hoje mesmo eu escutei algo nesse sentido, né, de tu servir. As pessoas reclamam assim, eu não tenho cliente. Faz de graça a primeira vez, porque daí tu vai gerar um valor e tu vai poder chegar para outra pessoa, faz de graça para alguém, daqui a pouco é importante ou não. Eu fiz esse trabalho para ele, daí ela vai olhar o resultado e eu quero te contratar também. Isso é uma dica para quem quer empreender, né? Eu posso contar um segredo? Conta. Sério? Você não conta para ninguém? Conta. Conta. Igor vai fazer um corte depois aqui. Não conta para ninguém, né? Só. 2023, quando eu saí do jornal, né? E eu não sei direito como que vai funcionar a Desígnio, não tinha nenhum nome Desígnio ainda, né? Então eu tava bem perdido. E eu fiz uma conexão com uma pessoa e eu fui trabalhar no staff para cobrir o evento do Thiago Brunet. Só isso? Só isso. Só que, gente, de graça. Eu fui para servir no evento. E aí, cara, eu fui para uma reunião de briefing um dia antes. E olha que louco, eu fui lá pra servir. Eu não fui para trabalhar de videomaker. Entende? Porque, cara, videomaker é muito top, né? É muito bom. Tu tá no palco, tu ir pro restaurante, depois com a galera, e tu acompanhar todo aquele bastidor, viver aquilo ali. É muito legal. Só que eu fui pra servir. E aí eu tô na servir roda, assim. Servir abre portas. E aí eu lembro o Márcio Schneider, ele pergunta assim, eu preciso de, acho que de 5 pessoas pra fazer o bip dos ingressos. Ali, eu fui o primeiro a erguer a mão. Ele olhou, cara, tu é o nosso videomaker. Eu nem conhecia o cara. Então, mas o nosso videomaker. Mas tu já tá sendo voluntário aqui. Tá entendendo? Como é que tu vai bipar os negócios? Eu disse, cara, mas é que eu não sabia, eu vim pra servir. Eles, uau! Eles, é tu videomaker mesmo. Porque esse é o coração. A gente chegou lá, tava todo mundo grampeando bombom com os caras. Todo mundo voluntário, meu. E nós estamos falando, tipo assim, de advogado,
nós estamos falando de psicólogo, nós estamos falando de gente empresária, assim, da alta sociedade, assim, gente importante que tinha o que fazer naquele momento, decidiu estar ali para servir, tava lá todo mundo assim, ó, grampeando numa mesa assim quadrada, grampeando bombonzinho nos cartazes, tu olhava para as pessoas, todo mundo igual naquela mesa, todo mundo ali disposto a servir. Então esse é o espírito, quando tu se dispõe a servir, Deus vai te colocar em lugares de honra. Sim. E eu lembro que não era para mim ir pro restaurante, né? Quando terminou o evento, o Márcio disse, eu quero o Júnior e o Vini. Cadê a Rafa? Tá lá. O amigo da Rafa também lá. Eu e o Vini, eu quero o Júnior e o Vini lá no restaurante comigo. Cara, resumindo, aquela noite nós fomos pro restaurante, nós não gravamos no restaurante. Fizemos 4, 5 takes, eles arrumaram uma mesa pra mim e pro Vini separado ali, eu conversei e conheci o coração do Vini. Foi top, foi um tempo maravilhoso, mas porque primeiro a gente se colocou à disposição para servir. Então, isso é muito importante. E é que nem tu fala, abre portas, destrava portas. E tu sabe que isso sempre foi inerente, né? Hoje eu sei que que vem do DNA do Senhor, né? Porque o maior exemplo de serviço sem intenção é Jesus. O maior serviu, né? Então, só por aí a gente já teria, né, que servir. Mas isso era inerente. E tu fala, quando que eu saí do cachorro-quente e ir para a política? Servindo. A Veri, que é vereadora em Sapucaia, hoje, segundo mandato, mulher mais votada da cidade, ela era amiga da minha irmã, primeira eleição, e conhecida nossa, recém estava nos aproximando. E ela ia casar. Estava regularizando a vida, já era casada, mas estava, né, organizando ali a vida dela e ela casar. E ela me mandou um convite de casamento. E a Adriana até disse que às vezes eu sou invasiva. Agora eu sou muito menos. Mas de tanto querer servir, tu chega a ser invasiva, né? E eu posso te dizer uma coisa? Dá para melhorar esse teu convite de casamento. Que ousadia. Mas era o Espírito Santo. E aí ela disse, sério? Eu digo, sim, olha só, se tu botar isso aqui, ela disse, tu quer fazer para mim? Claro, eu fiz. Onde que vai ser o local? Olha, e vai ser em tal lugar, mas a mulher acabou de cancelar. Tu quer que eu arrume o local para ti? Detalhe, eu servi em todo o casamento dela, fui a cerimonialista, organizei, fiz o marido falar que ele era super tímido, fez uma declaração, daí eu digo, não pode ter um casamento, declaração, sem ter um pedido de casamento. Era o sonho dela, ela tinha me confidenciado. Fiz ele no trabalho, se ajoelhar, pedir. Saiu meio torto, que o Cassinha era envergonhado na época, né? E foi uma bênção. E aquilo ali conquistou o coração dela e ela não me largou mais. Não largou a família inteira, porque hoje ela foi adotada, né? E ela que abriu a minha primeira porta. Então, eu trabalhei trabalhei de maneira voluntária em toda a campanha, coordenei a campanha nas redes sociais. Então, a gente fazia ali um movimento manada, que agora a gente não chama mais de manada, né? Mas efeito bola de neve. Então, fazia toda essa coordenação com o grupo. E quando ela se elegeu, ela disse, eu preciso de ti para ocupar um cargo que eu ia, porque eu achei que eu não ia me eleger, e agora? Que era chefe de gabinete, né, na prefeitura de Sapucaia. E eu, meu Deus. Imagina. E ali foi um desafio. Então, depois de muito orar, 1 mês depois de estar como chefe de gabinete, surtar e querer sair, aí o Senhor foi me aperfeiçoando e de lá para cá, não sei mais. Tu tem toda uma formação, né? Tua primeira formação é? Processos gerenciais. Depois pós? Com pós em políticas públicas. Pela PUC? Não. Processos gerenciais pela Unicinos, Uniaselv, a pós. E agora eu estou graduando. E pós-graduando. Pela PUC? Graduando psicologia pela Unicinos e pós-graduando psicanálise pela PUC. Ah, tá. É que eu tinha visto ali no texto. Mas, uma pergunta. Nesse tempo que tu entrou na política, tu já começou a estudar ou tu estudava muito antes? Eu sempre gostei de estudar. Hoje eu até falava ali, o meu sobrinho com 10 anos está na 4ª série. Eu estava com, sei lá, acho que 12 anos, recém na 2ª. Então, eu entrei muito tarde na escola, justamente por essas necessidades de ter que estar mudando de casa, né? Pela questão da violência doméstica. Então, a gente uma hora estava aqui, outra hora estava lá. Então, eu me fixei na escola mesmo muito tarde. Eu acho que isso me fez querer correr atrás do tempo perdido. E eu sempre gostei muito de estudar, de ler. E qual era a pergunta mesmo? Me dispersei. Tá tudo certo. Me dispersei. Isso é para mostrar que eu tô à vontade. Não, que bom. E é isso aí mesmo. O podcast, isso é uma conversa.
quando tu entra na política, tu já estudava? Boa, isso aí. Então, eu sempre gostei de estudar. Mas me dei por satisfeita com a questão de ter me formado, fiz políticas públicas para entender melhor como funcionava o gabinete ali, né? Não deu para entender porque é totalmente diferente, né? A faculdade é só na prática mesmo que tu, sentando nas mesas, decidindo junto, que tu pega essa experiência. Aí eu comecei a pensar em investir na aposentadoria. Aí eu disse assim, gente, eu não quero... não vou viver de política o resto da vida. Acho que é uma área que a gente tem que investir para sempre, né? E não importa se tu está dentro ou se tu está fora, a política precisa da nossa atenção, porque hoje tu liga uma torneira, aí tu está fazendo política, né? E as pessoas não têm essa noção. E só que ninguém tem aquela história, né? A política é só bagunça, só se é os políticos que eles conhecem, né? Porque tem muita coisa boa da política e a gente está negligenciando, né? Estão deixando decidir por nós por causa dessa visão distorcida. E a gente Mas teve isso é um outro assunto. E a gente teve uma cultura que sempre dizia assim, ó, nossos pais nos ouviam dizer, eu tenho nojo de política. Política é tudo ladrão. Política é tudo ladrão. E daí quem dizia, eu tenho nojo de política, votava em político nojento. E como é importante ouvir, Porque por não exemplo, sabia. pessoas que falam assim, não, a política não é assim, vamos supor, tem pessoas boas, tem... Porque é justamente por isso, porque a gente escuta tanto, Porque uma política coisa- é tudo ladrão, daí a gente não se Uma envolve. coisa é a Exatamente. política e outra coisa é a politicagem. Isso. Perfeito. Existe Né? a política partidária, existe a política pública. Na minha opinião, sabe quem é pra mim um dos maiores políticos que já existiu? Quem? Imagino que eu saiba quem. Fala. Não, vai tu. Tu acha que eu vou errar na tua frente? Cristo. Jesus Cristo. O maior político que já existiu foi Jesus Cristo. Ele lutava por políticas públicas, né? Ele lutava por políticas públicas. E então, tipo assim, ele nos ensinou muitas e muitas e muitas lições. Então, se a gente vai para a Bíblia, a gente vê muita coisa ali que é política. Sim. Muita coisa dentro da Bíblia política. E às vezes a gente generaliza toda a nossa convivência do dia a dia e não entende que se não tivesse política, a gente não estaria aqui hoje nessa mesa podendo conversar aberto para outras pessoas ouvirem o que nós estamos falando. Eu costumo dizer que existe 2 meios de transformar. Um é educação e o outro é política. Mas o primeiro, que é a educação, depende da política. Só acontece pela política. Só acontece pela política. Então, a educação, ela transforma. Ela transforma. Só que uma educação de qualidade depende de uma política saudável, boa. E o que nós temos muitos cristãos hoje no meio político. Mas uma vez eu ouvi de uma deputada que ela disse assim, ela é cristã, e ela disse, sabe por que a gente sucumbe? Ela disse, sabe por que a gente sucumbe, que o cristão ou qualquer outra pessoa de bem que venha para a política? Porque depois que eu elejo, eu saio de cena. Depois que o eleitor elege, ele sai de cena, ele não fiscaliza, ele não cobra, ele não ajuda, ele não dá ideia, ele não participa. Então, é inevitável, fica tu, né? É que nem um copo com água suja. Se tu vai botando água limpa, uma medida de água limpa, aquela água suja vai... Agora, se tu fica colocando bastante água limpa... Tu tá me distraindo. Se tu fica colocando bastante água limpa, aquela água que tá suja, ela vai sair. Que isso? Então, é isso. O que acontece? Fica só o coitado do político lá, sozinho, tentando sobreviver, e quem elegeu ele para representar sai, ele não participa, ele não vai na reunião. Essa mesma amiga, que é a irmã, a Veri, hoje ela fica braba quando eu digo que ela é amiga. Ela diz, eu não sou amiga, eu sou irmã. Ela fez essa semana uma reunião, botou na rede social, fez uma reunião, porque ela vai pedir emenda para os deputados, né? Emendas parlamentares para bancar os projetos da cidade. E ela abriu, ela disse, eu quero que vocês decidam comigo. Quantos foram? Aí depois ela decide, o pessoal critica porque decidiu errado. Né? Então é isso, eu acho que quem tem boas intenções e está lá, às vezes, se não tem quem ampare, quem ore com ele, quem participe, quem incentive, às vezes acaba sucumbindo, porque a água suja. E as pessoas acham que é só votar, entendeu? A gente estava acompanhando agora Exatamente. as eleições de São Paulo, imagina, de 11 milhões de pessoas, 3 milhões não compareceram, não votaram, Abstenção. imagina. Em 3 Sapucaia, milhões. eu nem vou falar em números para não errar, mas o prefeito eleito foi um fenômeno, 60 e poucos % de aceitação. A abstenção foi quase Mesma a mesma coisa. Então, tu imagina, Porto Alegre
foi a mesma coisa. Então, o que está acontecendo com esse pessoal? São várias. Para começar, a multa é um absurdo. Isso. R$3, eu acho. Ridículo, né? Daí tu vai gastar 10 para ir até, por mais perto que a tua zona eleitoral seja, tu gasta ali, sei lá, 20, 30. Óbvio que tu não vai. Se tu não entende o efeito da política na tua vida, vai votar. É um absurdo. Só pra corrigir. Desculpa por te distrair. É que o Igor tava aparecendo na frente da câmera quando tu tava falando que a gente não viu, que nós posicionamos a câmera e botamos o copo na frente. Daí quando ele foi na frente, foi na tua frente dele, só tava dizendo que ele... parecia um rosto de taça. Mais ou menos. Não, aí já tem brincando. Recorte e meme, né, Igor? Exato. Não, nós estamos pensando num conteúdo viral aqui, tá? Então voltando vou exigir pro assunto depois. que tá muito bacana, muito legal aqui, tá? E eu achei muito interessante que a gente entrou na política. Porque a gente vai começar agora a falar também sobre o NUMEC. Né? Boa. Porque o NUMEC, ele hoje é um movimento muito importante, né? Que está acontecendo no Rio Grande do Sul, assim, um movimento de mulheres empreendedoras, um núcleo, né? Isso é muito importante. Esse é o significado do nome? É núcleo? NUMEC é uma sigla que quer dizer Núcleo de Mulheres e Empreendedoras. Não é mulheres empreendedoras, é mulheres e empreendedoras. Tá. E essas mulheres são mulheres que giraram a chave e estão vivendo um novo tempo na vida delas. Só que o propósito que eu vejo assim hoje no NUMEC é servir a comunidade. Sim, hoje ele não tem renda, ele não gera renda. Na verdade, esse livro é resposta de oração, porque a gente precisa que ele seja sustentável. Quem banca o NUMEC sou eu, né? Corta essa parte para meu marido não escutar, que no caso é ele. Que no caso ele é o patrocinador. Sim. Sem saber, né? Mas então a renda... Márcia, mas que renda? O que tu investe? A gente paga o Meet para fazer as reuniões para gravar, a gente tem alguém que faz rede social, né? Em parte voluntária, mas em parte a gente tem coisas que precisa bancar. Tu vai fazer um evento, para eu cobrar num evento é só se o palestrante vai cobrar, né? Ou a gente também não despede ninguém sem uma oferta ou um mimo. Então, daí a gente cobra. Mas a última que a gente teve com status de conferência, eu não cobrei nada. E teve mimo para todo mundo, 160 e poucas mulheres. Teve, então, da onde saiu, não posso contar. Senão, e segredo, eu não contei o que acontece aqui fica só aqui. E eu não contei que o nome do meu marido é Márcio. Eu ia chegar lá. Tá. Eu ia dizer, o Márcio vai escutar, né? Mas então, o livro é uma resposta de oração, porque a gente tem um recurso, né? Ainda que muito pequeno, sobre cada livro, a editora dá para o NUMEC uma oferta. Tá. Então... Mas a minha pergunta que eu ia fazer para ti sobre o NUMEC é que ele nasce através dessa necessidade que a gente tem de influenciar a sociedade, principalmente porque eu vejo assim, hoje no NUMEC nós temos deputadas, né? Nós temos delegada, nós temos psicólogo, terapeuta. Tem desde a dona de casa, empreendedora, né? Não, eu esqueci agora. até deputada federal, vamos dizer na escala. Até lá embaixo. Então, a gente, com o NUMEC, hoje esse projeto ele já está ocupando várias áreas da sociedade. A política, ela é algo essencial num movimento desse, porque se tem necessidades que a política vai ajudar a melhorar a vida de algumas mulheres. Porque quando tu abre um projeto desse, tu tem conhecimento de muita coisa, né? Principalmente, por exemplo, assim, ó, aí tu conhece o delegado, tu começa a conversar com ela, ela começa a te contar de casos que está acontecendo no dia a dia numa delegacia de mulher que tu nem sonhava. E aí o NUMEC, ele é uma porta para mudar a vida dessas mulheres também, não, Márcia? Sim, perfeito. Nós temos hoje no NUMEC o Emprerenda, que é uma oficina, um programa para capacitar mulheres para gerar renda imediata. Então, de manhã ela faz o curso, de tarde ela está gerando renda, porque ela vai vender a bolachinha, ela vai vender o artesanato que ela fabricou. Hoje, nós somos um movimento, então a gente ainda não pode receber emendas, nada disso. Mas, através desses contatos, a gente consegue inserir essa mulher em programas de governo, assistência, ela se cadastra num CAD único, por exemplo, ela recebe bolsa, a gente encaminha, se é algum caso de violência, a gente encaminha a criança para acompanhamento no Conselho Tutelar, a gente acompanha a mulher para a Coordenadoria da Mulher, onde ela vai ser ainda mais capacitada
amparada, tem apoio psicológico e vários outros tipos de apoio que vêm através desses contatos que a gente tem na esfera pública. Então, pode-se dizer que sim, o NUMEC ele acaba sendo um mediador, né, entre o público e essas mulheres, essa esfera pública e essas mulheres. Olha a importância de tu ter um coração de servo, tá? Porque eu queria que ela falasse tudo isso que ela falou, para te ver como a política ela é importante quando tu entende o que de fato é política. E quando tu entende o que de fato é política e tu tem um coração servo, uma fé em Cristo e uma mentalidade renovada, o apóstolo Paulo ele fala em Romanos 12:2, né? Que para experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, primeiro eu preciso ter uma mentalidade renovada, né? Então, em primeiro lugar, eu queria te dar parabéns, porque só alguém que tem uma mentalidade renovada, né, que consegue olhar para um quadro geral, enxergar o que realmente importa e tocar todas as esferas de uma sociedade no ambiente feminino, que é um ambiente muito carente de olhar, né? Sim. A gente vê muita política pro todo, mas especificamente para a mulher. A pessoa fala mulher, sexo frágil. Cara, eu acho que mulher não é o sexo frágil. Eu acho que eles são fortes pra caramba. Só que muitas mulheres, por muito tempo ficar desacreditada, ficar no canto, ela meio que perdeu a voz. Tu não concorda? Na verdade, só para abrir um adendo ali, politicamente falando, hoje a gente tem muitas políticas públicas voltadas para a mulher, mas nós temos só 5 secretarias da mulher, né, em todo o estado. Então, onde deveria ter, tem secretaria de tudo, secretaria de habitação, finanças, tudo, deveria ter uma secretaria da mulher, que daí engloba todos os aspectos que a mulher precisa ser assistida, né? Enfim, fica a dica aí. E tu vê a importância de projetos como esse, porque, por exemplo, né, não é só tu falar assim, denuncia, por exemplo, a mulher está sendo abusada, denuncia. Não, tá aí agora, muitas vezes ela depende do marido para sobreviver. Então, ou seja, tu dá tanto suporte como também essa questão, a gente vai te dar esse suporte também financeiro, não só financeiro, mas intelectual, mais emocional. Psicológico, porque existe, né, um apego emocional, né, da mulher com aquele parceiro. Hoje a dependência emocional, aqui já dá outra pauta, né, a gente está indo para o outro lado, mas hoje a dependência emocional também é um fator que as mulheres não saem de casa muitas vezes. Para onde eu vou? E o meu filho? Mas eu gosto dele, ele vai mudar. Né? É aquilo que eu te falei, que a mulher é empreendedora por natureza, né? Ela sempre vê uma oportunidade de mudança onde outros não vê, uma oportunidade de transformação onde mais ninguém vê. Isso é nato na mulher, né? Isso é um dom de empreender. Nesse livro tem mulheres que não investem, não são empreendedoras de negócio, não têm o seu negócio propriamente dito. Como a minha irmã, que é conselheira tutelar. E uma pessoa disse assim, mas tu nem é empreendedora, falou para ela. E eu digo, como ela está errada. Tu é que é empreendedora. Né? Largou tudo, largou um emprego de 13 anos na Sociedade Bíblica do Brasil. Ela era diretora financeira para ser conselheira tutelar. Se isso não é empreendedorismo puro, eu não sei o que é. É que as pessoas levam a emprender com ganhar dinheiro. Negócio. E outra coisa que as pessoas dizem muito assim... E transformar, né? Na verdade, empreender é transformar. É tu servir. As pessoas dizem assim, né? Eu vou deixar de trabalhar pro fulano para trabalhar para mim mesmo. Não, tu vai servir outras pessoas. Exatamente. E quanto mais pessoas tu serve, mais tudo tu é recompensado. Relacionamento. Tudo tu vai te... No transitivo direto, tá? Empreender significa decidir, realizar, pôr em execução. Não fala em negócio. Tá entendendo? Mas exatamente. Quem empreende acaba fazendo negócio. E aí tem empreendedorismo social, tem várias veias do empreendedorismo. Porque empreender é decidir, realizar, pôr em execução, fazer. Eu sempre digo que tentar não existe. Tentar não existe. Tentar, o que é tentar? Tentar é pensar fazer alguma coisa e não fazer. O primeiro acordo que eu faço quando as pessoas vêm gravar comigo, geralmente eu trabalho com pessoas que não gravam vídeos. Tem dificuldade em gravar. Olha, 90%... Eu sou uma potencial cliente, então. Olha aí. 90% dos meus clientes que vêm para trabalhar comigo, eles não gravam vídeos, não conseguem gravar vídeos. Eles chegam na frente da câmera e travam. Por que eles conseguem? Porque a primeira coisa que a gente faz é trabalhar a mentalidade. O primeiro acordo é, não existe tentar. Por quê? Existe
testar e treinar. fazer. Treinar. Tudo aquilo que é ato de ação, ok. Tudo aquilo que fica no imaginário só, a gente deleta. Por quê? Porque quando tu faz, tu vai errar. O resultado, ele nem sempre vai ser o que a gente quer. Mas quando tu erra, tu aprende. E quando tu aprende, tu faz de novo de uma maneira diferente. Né? Eu sempre gosto de falar essa frase, né? Albert Einstein falava assim, que é tolice fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, quando a gente testa, quando a gente não é tenta, né? Quando a gente testa e quando a gente faz de diversas formas, a gente tem diversos resultados até que chega no resultado que a gente quer. É o que tu quer. Né? Agora, quando você tenta, você nunca faz nada. Já viu aquela pessoa que tu liga, tá sempre tentando? Ela que daí nunca... tu já tá com a mentalidade de que tu não vai concluir. Tá só tentando. Tô só tentando, né? Geralmente eu pego uma caneta ali e eu digo assim para as pessoas, eu digo assim, tenta deixar essa caneta cair. Não, tu vai conseguir, porque... Caiu. Por quê? Porque tentar não existe. Existe fazer ou fazer. O resultado vai depender do método que tu usou. Entende? Então, aí a gente vai aprimorando até chegar no resultado que a gente precisa ou que a gente quer. Mas tentar não existe. Então, uma das primeiras coisas que eu faço aqui é tirar essa palavra da mente das pessoas. As pessoas vão lá tentar gravar um vídeo. Não vem tentar gravar um vídeo. Vamos gravar um vídeo. E resultado... Assim, eu comecei fazendo meus primeiros stories. Eu não tenho mais esse medo. Hoje tu veio fazer o quê? Participar de um podcast. Eu vou lá tentar participar do podcast. Não existe. E tu lembra quando eu vim aqui a primeira vez, que eu acho que a gente falou disso, capaz, Juninho, eu não. Eu só... Não, então até agora nervosa, né? Dá tempo, né? E tu vê como tá fluindo. Né? E tá fluindo, né? É porque isso é mentalidade. A minha irmã que fala, dá dinheiro pra Márcia, mas não dá intimidade. Depois ela não para mais. Boa, gostei dessa, dá dinheiro, mas não dá intimidade. Porque daí não para mais, né? E isso é sensacional, isso é maravilhoso. Márcia, vamos seguindo por aqui. E falando em abrir portas, né? Então, no MEC é uma dessas iniciativas que tem transformado muitas vidas. Conta pra gente aí como que surgiu de fato assim no MEC, como é que ele começa a ganhar essa força assim. Então, tudo é Deus, né? A gente entra com o pé e ele bota o chão depois. Eu sou muito criativa, né? Ou ansiosa, não sei, mas eu tô sempre assim, por isso que a minha irmã fala que eu sou invasiva, né? Tipo, a Rafa, vou dar exemplo da Rafa. A Rafa tá fazendo enfermagem, eu praticamente obriguei ela, porque elas vieram falar, vai terminar o 2º grau. Eu disse, tu não vai esperar terminar o 2º grau, tu vai fazer agora, porque... E fiz todo um mapeamento ali para ela, hoje ela tá satisfeita. Aí eu fico, se eu não tivesse sido invasiva, talvez tu não... Então eu consigo ter uma visão, né? E até agora tem dado certo. A Melison disse que falou aqui no podcast que ela veio, que se ela tivesse me conhecido há 10 anos atrás, ela seria o Paulo Vieira de saia, né? Uau. Só que eu não vejo isso. É natural a gente não ver, né? E hoje, depois de uma metanoia, né, que eu passei a estudar a mentalidade, a psicologia abriu a minha mente. Tanto é que tem um versículo que eu amo e está no livro, começo ele, que é assim como você pensa na sua mente, assim é. Essa é uma chave que transformou a minha vida. Porque ainda que eu não sentisse, mas eu não sou isso que elas falam, eu entendi, mas eu preciso crer nisso. Essa é a chave, eu acreditar. E eu começava a ministrar para mim mesma, não, assim como tu pensa, assim é. Então, vamos melhorar esse pensamento aqui. Se eu acredito muito na Mércia, ela está falando isso, eu acredito muito na Danessa, na Adriana, nas minhas amigas de forma geral, né? E elas falam que eu sou efetiva na vida delas, então algo de verdade nisso tem. E eu comecei, então, a acreditar nisso, né? Acreditar nelas, vamos dizer assim. E as coisas começaram a acontecer. Voltando para o NUMEC. Como eu falei, ele nasceu de 2 dores minhas. Primeiro, eu tinha essa postura assim, de estar sempre servindo, sempre ajudando, e vejo esse potencial nas pessoas e às vezes ela está amarrada ou não vê esse potencial nela. Então, eu quero ajudar. Eu digo, vamos lá, vamos fazer isso aqui. O que tu precisa? Né? Tu precisa ver o curso? Então, eu vou ver o curso para ti. Então, isso também eu vejo que é servir. E aí, isso fluía naturalmente. E depois virou... Só que eu não tinha essa pessoa na minha vida. Então, eu vi que eu perdi muitas oportunidades. Essa era a minha dor. E acaba que eu pensava... Quando eu vendi computador, que foi meu primeiro... Eu conto no livro, meu primeiro empreendimento mesmo...
que eu já montei uma equipe, eu pegava o computador de manhã e botava ali um valor em cima e ia vender lá. Daí depois tu pode... Ambulante? Não era ambulante, coisa mais chique. Era ambulante, tá? Mas ninguém sabia. Eu fui... Tu gourmetizou o ambulante. Foi um baita case. Eu fui contratado por uma empresa para vender. Tem o nome de falar, um baita case. Tudo é metanoia, né? É o jeito como tu comunica, né? Antes de tu chegar, a gente tava falando sobre isso, tá? Mas só continua. Então, daí eu fui chamada para fazer entrevista e eu não agradei o perfil dele. Aí ele disse, eu precisava de alguém que não tivesse filho, assim, assado. Eu disse, tá, mas eu não posso pegar então de ti os computadores para vender. Mas como que eu vou confiar? Não sei o que. Ele faz assim, tu me dá o telefone, eu faço a venda daqui, tu entrega, eu só ganho, não vou ser tua funcionária. Fechado. Um dropshipping. Isso. Aí eu comecei... Offline. Era isso aí há 20 anos atrás. E aí começou... Foi tu que inventou, então, o dropshipping. Tá vendo? E falando com a própria, né? Não sabia que era esse nome. E aí, naquele dia, ele disse assim, tu não pode fazer um plantão aqui no domingo? Era na Compusinos, eu me lembro. E eu disse, posso. E aquele dia, o senhor já estava trabalhando, eu atendi a ligação de um brigadiano. E aí ele disse, olha, eu estou trabalhando, eu não posso sair e eu preciso comprar um computador, é para tal dia, para dar de aniversário. Eu estou indo aí. Tu autoriza eu entrar? E eu entrei no batalhão, saí de lá com 20 pedidos, eu acho. Nossa. E daí já falei com o comandante, porque ali eu vi uma oportunidade de negócio, porque ninguém entrava no batalhão. Eles não conseguiam sair. Então, eu casei. A necessidade é demanda, né? E oferta. E aí, ali, eu comecei a abrir, então, os batalhões e entrar. E aí, eu já tive que formar uma equipe sem CLT. Aí, chamei umas pessoas, que inclusive a minha irmã e meu cunhado trabalharam comigo nisso. E era no ônibus mesmo. Não tinha carro naquela época, né? E aí eu ia nos batalhões, vendia, daqui a um pouco eu já fiz uma standzinha para a coisa ficar esteticamente mais apresentável, aí eu já botava uma menina ali para vender, aí já fiz um formulário para elas preencher. Estava trancando no banco, demorava. Fui no banco, falei com o gerente, criei convênio, já aprovava em folha, só levava lá para os brigadianos assinar. Aí depois, né, todo mundo começa a copiar, acabou ali se prostituindo, né, e todo mundo... fazia isso, as grandes empresas entrando. Mas eu fiquei, acho que 5 anos sozinha dominando esse mercado ali. Eu acredito que existe um ciclo para tudo, né? Sim. Eu, por muito tempo, eu não conseguia parar em trabalhos. Não conseguia. Eu chegava num lugar assim, eu dava tudo de mim. Quando eu via, menos esperava, eu tinha que ir embora. Porque empreendedor, movido a desafio, né? Não vinha. E aí eu sofri um acidente, 2010... E aí eu fiquei 6 anos e 4 meses encostado. Gente, que situação. E chegou num ponto assim que eu chamei o pessoal do INSS. Eu digo que fui pra perícia, né? E aí a médica me fez a seguinte pergunta: por que tu não volta a trabalhar? Porque vocês não deixam. E era literalmente isso. O INSS não me dava a perícia e o médico do trabalho não me liberava para trabalhar. Resumindo, tá, gente? Eu tenho meu braço machucado até hoje. Eu não fiz cirurgia, E é uma história longa. Mas o detalhe, eu cheguei pra eles, me libera pra ir trabalhar. Eu tive que assinar termo, assinar um monte de coisa. Por quê? Porque era de responsabilidade deles. Sim. Entende? Então, tipo, o médico do trabalho, ele tava muito preocupado, porque eu era motoboy na época, né? E aquilo ali, eu entrei na minha cabeça de um jeito assim, cara, eu não construo nada. Eu tinha carro, eu perdi carro. Eu tinha moto, eu não tinha mais moto. Eu vivia só daquele benefício. E quando eu ia fazer um bico, ia vender alguma coisa na rua, ia fazer alguma coisa, o que acontecia? As pessoas me denunciavam. Ah, porque tu tava... Ah, tá lá pegando o benefício. Gente, o benefício era R$1.200, eu acho que era. Não, já era bastante. É tempo isso? Isso, 10 anos atrás. Mas tipo, R$1.200 perto do que eu ganhava. Sim. Entende? Não era nada. Então a gente passou muita dificuldade nesse tempo. E é um dinheiro, eu digo assim, ó, eu acho que é um dinheiro maldito às vezes, assim. Sabe por quê? Eu sei que tem muita gente que precisa, mas eu digo que é maldito porque... Cara, aquilo te deixa... Acomoda? Exato, cara. Aquilo não te deixa evoluir, não te deixa ir adiante. A gente conhece um povo que gosta, né? Mas é exato. Mas olha pra esse povo que gosta. Sem entende? Comentários, né? Que gosta é que não precisa, tá? Que gosta é que não precisa.
Mas eu digo assim, tem gente que precisa e tá tudo certo, que sirva de bênção pra tua vida, que tu cresça e prospere com isso porque tu precisa. Mas agora quem não precisa, ele vive uma vida amaldiçoada, eu creio. Sim. E era o que era comigo. Eu não prospera, queria. E eu não queria. Não queria porque a gente vivia aquilo ali, eu gostava de trabalhar. Gente, eu ia fazer feira, eu ficava me escondendo às vezes, assim, ia fazer uma feira, um bico, um final de semana, alguém me via. Cara, 2h03 aparecia um oficial de justiça tipo um oficial de justiça, um técnico lá do INSS, isso, do INSS, me procurando, e eu saía assim, que nem ladrão, e eu não tava. Em vez de ficar feliz que tu tava tentando te reabilitar pra sair dessa Exato, situação. daí eu lembro que naquele dia a médica perguntou assim, o que falta para te voltar a trabalhar? Eu disse, vocês me assinar aí a carta de liberação dela, me assinou, e eu fui lá e eu tinha uma estabilidade, eu tinha que ficar 1 ano lá. Só que já não era mais na mesma função que era a minha, eu fui para outras funções, e aí eu cheguei pro meu patrão e disse, tu sempre disse assim, ó, que ninguém trabalha obrigado aqui. Tá? E eu até tentei aqui ficar aqui dentro, tentei, né? Pensei várias vezes assim, e sair correndo, e eu não saía. Eu não conseguia tomar. Daquele dia eu disse, ó, me libera, me manda embora. Eu disse, ó, que tu ia mandar embora se não quisesse ficar aqui. Então me manda embora. Aí ele bem assim, me dá as contas, faz o que tu quiser, só que eu não quero mais trabalhar aqui. Porque eu entrava dentro do ambiente e eu desmaiava. Meu Deus. Porque era muito calor, era muita coisa. Eu tava sofrendo e aí um dia ele disse pra mim, cara, tu não nasceu pra estar aqui mesmo. Passou um tempo. Sempre tem alguém que nos dá esse empurrão e justamente que nem tu falou antes, a tua amiga queria fazer enfermagem, não queria, tu deu empurrão. E depois que tu dá o passo, tu começa a ver a importância, né? De Sim, tu diz, aí, era isso mesmo, né? E aí eu saí, comecei a fazer outras coisas, A vida assim. é cíclica, né? E aí esses tempos eu encontrei ele de novo ali, fui lá no estabelecimento, né? Eu tenho muito a agradecer pra ele, que é o seu Áureo da Trigal ali. E ele disse assim, cara, ele pagou todos os meus direitos, tá? Ele não tinha obrigação, na época que eu me acidentei, de pagar a fisioterapia e tudo. Eu fazia tudo particular, porque ele pagava, assim, ó. Ele disse, não, meu compromisso é contigo, tu tá me servindo a minha empresa, tu se acidentou em horário de trabalho. Depois que a INSS assume, é difícil a empresa que vem em honra. Então, às vezes, a gente passava dificuldade, ele ligava, ó, vem aqui, pega uns negócios na padaria aqui, fazia um rancho lá. Então, ele ajudou muito. Então, eu sou muito grato pra ele. E o dia que eu disse pra ele que eu não queria mais, ele foi lá e pagou todos os meus direitos. E disse assim, ó, vai fazer aquilo que tu nasceu. Eu não quero ninguém aqui preso aqui dentro. Então, eu acho que... E aí eu saí para ser livre. Né? E aí passei muita dificuldade, só que feliz nesses tempos de dificuldade. Por quê? Hoje eu tô aqui. Se eu não tivesse levado aquele empurrão lá atrás, lá, ó, tá entendendo? Hoje eu não estaria aqui. Essa semana eu li sobre Paulo, né? Que Paulo fala que aquele espinho, né? Aquela dor que ele passou, fez os olhos dele se abrirem. Se ele não tivesse passado por tudo que ele passou, ele estaria cego até hoje, quem sabe, né? Naquela cegueira de achar que ele era o correto, ele era o justo. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre os problemas, né, da vida, as dores que a gente passa. E o Numec nasceu dessa dor, né? Foi 2 fatores e um deles foi essa dor. De eu ter que parar ali porque cresceu a demanda e eu não tinha mais braço, não tinha mais gente, eu não tinha como operar a situação. Eu não sabia, não tinha celular, não tinha nada. Era na fala mesmo, era na mão, e tu não consegue, estava uma equipe grande. Aí começa a dar problema, assistência técnica, eu não tinha com quem me aconselhar, não tinha nem com quem rir, nem com quem chorar. Tu não tinha uma rede de apoio. E aí tu ia sucumbindo, né? Hoje não, hoje no Numec nós pegamos... o Numec, ele nasceu para... glorificar o nome do Senhor, para fazer o nome do Senhor conhecido. Tudo que a gente faz, né, é para fazer o nome do Senhor conhecido. O propósito é através do empreendedorismo. Então, nós temos no Numec hoje cases, tem a Grazi, que ela não conhecia Jesus, ela foi numa das nossas feiras, eles eram católicos, se eu não me engano. E ela foi naquela feira e ela escutou o louvor lá na nave, porque a gente concilia a feira aqui, nas igrejas parceiras. Como que a gente faz. Feira? A gente faz uma Expo no MEC, que é a feira de empreendedoras. Então, a gente tem a conferência, o evento lá dentro acontecendo na nave, que é ciclo de palestras, é painel, né, com lideranças da área. E lá na rua está acontecendo a feira. Então, para que elas tenham a oportunidade também de vender e divulgar seus negócios. E a gente divulga isso nas redes sociais. E aí a pessoa vem. Porque, embora o núcleo seja um núcleo de mulheres e empreendedoras cristãs, tu pode de qualquer cultura, de qualquer religião, pode fazer parte.
Simplesmente tu precisa entender que ali a gente é regido pelos princípios bíblicos. Então, se a Bíblia diz que pode, tu vai ver no NUMEC. Se a Bíblia diz que não pode, tu não vai ver a gente fazer ali. Então, tu tem que entrar lá com essa consciência de que tu vai orar, de que tu vai ouvir a palavra, né? E quem vem é bem-vindo desde que entenda. E é só para quem é da região ou funciona Não, hoje ele é também? internacional. Nós temos alguns hubs, né, que a gente chama que são filiais. Então, hoje, por exemplo, a Lagoinha tem um grupo de empreendedoras. E ela quer aprender como trabalhar com essas empreendedoras, como fazer um grupo de trabalho, que tipo de conteúdo ela pode levar. Ela contata o NUMEC, o NUMEC capacita a líder desse grupo e ele se torna uma afiliada. Então, é uma rede, né? Então, a gente tem em Portugal, a gente tem em São José dos Pinhais, que na verdade ainda está para nascer, que é uma representante nossa, uma mentora nossa que está morando lá. Então, ela insere essa metodologia do NUMEC na igreja dela. Já fizeram a primeira feira. Então, a gente vai trabalhando com multiplicadores, né? A ideia é se multiplicar. Então, a gente capacita a líder dessa igreja, dessa instituição, enfim, e aí essa líder aplica o que a gente já validou, né? A metodologia que a gente já validou. As nossas empreendedoras, eu não trabalho sozinha no NUMEC, tem mais 12 mulheres ali. Eu ia te perguntar isso agora, quantas pessoas estão contigo? São 12. Como eu disse, né? Quando Deus trouxe assim, essa necessidade de criar o NUMEC, as mulheres pedindo ajuda, e eu sabia como fazer um formulário, eu sabia como fazer o Instagram dela, eu sabia como ela podia falar, e eu queria ajudar. Eu disse, mas eu tinha que multiplicar isso, não posso focar só numa, né? E aí, então, através do NUMEC, a gente consegue fazer isso. Eu senti necessidade de áreas que eu não dominava, como financeiro, como comunicação. E aí eu comecei a orar sobre isso. E eu não precisei nem pedir. Algumas eu fiz convite, outras disseram, escuta aqui, tu não vai me convidar para fazer parte do NUMEC? E óbvio, né? São mulheres assim que são autoridade nessa área, como a Merison, que trabalha a parte da gestão das emoções, ela é mentora no NUMEC. Tem a Marcela. É um trabalho voluntário. É um trabalho todo voluntário, Ali, o que a gente faz? Tem a mentoria, nós temos a escola de empreendedoras também. Então, o ano que vem a gente vai trabalhar com o tema Chamadas para Liderar. Porque a gente acredita que todos nós fomos chamados para liderar. Quando o Senhor disse lá, né, que criou céus e a terra, e viu que era bom e deu para o homem a responsabilidade de governar sobre isso. Esse governar é um chamado à liderança. Então, às vezes, eu estou dentro da minha casa, às vezes, se tu está dentro da tua casa feliz, aqui não estou falando isso de maneira pejorativa, eu sou dona de casa, mas se tu está feliz sendo dona de casa, ótimo. Agora, isso não pode ser um peso. Às vezes, tu está liderando lá dentro, empreendendo na educação dos filhos, né, dando suporte para o marido, e tu está super satisfeito. Mas e quando tu tem uma vocação para diferente, para estar comandando, enfim. Então, nesse sentido, a gente fala que todos nós fomos chamados para liderar. Só que alguns têm maior desempenho porque entenderam, né, esse chamado e desenvolvem suas habilidades. Outros não. Outros ficam ali se vitimizando, né, e achando que é uma vítima de tudo que passou, né? Então, ano que vem a gente vai trabalhar com esse tema, Chamados para Liderar. E aí, na escola de empreendedora, sim, a gente cobra um valor. Por quê? Porque cada mentora... O ano passado, a gente cobrou um valor praticamente simbólico, que foi o valor que a gente trabalhou a formatura. Muitas ali nunca tinham colocado um capelo na cabeça, né? Então, foi uma verdadeira festa. Lá na página a gente tem. Foi muito emocionante. Então, a gente fez uma formatura, lá levaram os familiares, a gente colocou o capelo, receberam certificados, né? E esse ano a gente, então, vai trabalhar com esse tema Chamados para Liderar. A gente tem um valor que elas pagam e esse valor parte vai para os custos, né, de formatura e parte vai para custear aquelas que não conseguem pagar. Então, a gente tem as bolsas, vamos dizer assim. E é presencial?
online. Online. E a gente tem um TCM, que é a tortura delas, né? O TCM é o trabalho de conclusão da mentoria. Porque eu digo para elas, eu não vou assinar certificado de vocês se eu não sei que vocês aprenderam. Aí depois vocês saem como líder no MEC, eu não sei o que vocês estão fazendo por aí. Então, o TCM é Nossa, isso é muito importante. é um memorial que elas constroem. A cada aula que elas têm que fazer esse memorial. Ó, nessa aula eu aprendi isso, a mentora foi essa, o tema era esse, os tópicos eram esse, e disso eu entendi isso, isso e isso. E tu não se forma, e eu sou a orientadora desse TCM, né? Então, elas não se formam se elas não entregam esse memorial a cada aula concluída. E tem alguns assuntos que tu poderia falar que são ensinados lá? Oratória. Muito importante. Para empreendedora, a oratória, né, é bem importante. A gente tem aula de pitch. Uau, Então, legal. elas aprenderam a fazer o pitch delas. Para né? quem não sabe o que é pitch. O pitch é a apresentação resumida do teu negócio. Tipo, a gente está num elevador e eu tenho a oportunidade de te vender. Como que eu vou fazer isso? Então, em 3 minutos, eu tenho que te vender, te passar o que eu faço, como tu compra e o que eu mudo na tua vida com esse produto. Então, a gente ensina elas a desenvolver o pitch delas ali. Olha aí. Tem finanças. Posso dar um exemplo de pizza? Pode. De pizza não, né? Tu traz o... Pizza boa! Pizza não. Um exemplo Mas de deixa pitch. depois ela falar mais assuntos que tá Tá, interessante. não, mas deixa eu só dar um exemplo de pitch. De pitch. De pizza. A pizza Vai não ter é que boca, comer cara. pizza hoje. Ela chegou da Que é chegou pizza? da água na boca aqui. Água na boca, na água Como bom gordinhos que somos, né? Nossa, Falou né? em pizza, Mas eu vou dar um a exemplo gente de pitch, tá? Você já imaginou ganhar de 500 a 10 mil reais por mês? Nath, corta pra essa câmera aqui, por favor. Você vai entender o que é pitch agora, tá? Você já imaginou ganhar de 500 a 10 mil reais por mês apenas criando cortes estratégicos de vídeos? Parece um sonho, não é mesmo? Eu tô falando do novo método que está transformando a vida de milhares, tô falando de milhares de pessoas na internet. E você pode ser o próximo. Esse é o método do Igor Higg. Onde que eu assino? O Igor Higg, ele é especialista em vídeos virais que já ajudou pessoas a saírem da CLT e a alcançarem sua independência financeira. E o melhor, você pode começar do zero, sem precisar de experiência prévia, apenas com seu celular ou com o computador, tá? Então, imagine só, poder trabalhar de qualquer lugar, com flexibilidade de ganhar dinheiro de forma rápida e eficaz. E esse método não só te ensina a criar vídeos virais, mas como também te dá estratégias para divulgar e gerar uma renda real e constante na internet. Então, não é uma promessa de riqueza instantânea, tá? Eu posso te garantir, tá? Que esse é o passo inicial para transformar a sua vida e te levar para o mundo digital. Ficou interessado? Sim. Quer saber mais? Segue agora o perfil Princípios Digitais no Instagram e na bio você encontra os links deste método sensacional comprovado, com resultados comprovados. Gente, nós estamos falando aqui com um campeão do campeonato de cortes do Pablo Marçal, Marcos Paulo. Cariani. Hoje estamos no campeonato do Cariani, do Pablo Marçal. Tem também Paulo Vieira. Os maiores players do mercado, tá? Estão usando esse método e esse método é nada mais, nada menos que nosso amigo Igor Higg, por um valor excepcionalmente Só na promoção hoje. barato, né, Igor? Irrisório. Tá? Você vai economizar na pizza esse mês, tá? É sério que eu me interessei mesmo. Não, Pitch entra Isso lá. é um pitch, hein? Entra Pitch lá bom, né? agora, pode abrir na câmera aqui, para nós três, Nath. Entra lá agora, @Princípios Digitais no Instagram. Tem uma audiência, Na hein? bio, exatamente. Na bio tem lá Tem. o curso do Igor e eu tenho certeza, você vai mudar de vida. E olha que interessante, justamente como a gente falou antes de servir, né? Como é que eu comecei? Hoje eu vivo disso. Como é que eu comecei? Fazendo de graça. Servindo outras pessoas. E foi todo um processo para chegar nesse nível de... No E livro eu hoje falo. o Igor, não, modéstia à parte falando, ele não gosta quando eu falo, né? Mas ele realmente ele é especialista desde 2019 no mercado digital, tá? O Igor hoje tem várias redes sociais. Eu tá? conheço um baita com case. com muito sucesso. E eu vou te dar um exemplo agora, eu ia te falar isso. Vai no perfil Madison Carmo, tá? Terapeuta, ela é incrível, uma pessoa extraordinária.
mas ela tinha apenas 4 mil seguidores. Menos de um mês, mais de 15 mil seguidores com 2 cortes que o Igor fez. E um Em uma corte rede já social, tá em né? 6 milhões de Um corte visualização. com quase 6 milhões de visualizações e outro com 1 milhão e 600. 2 cortes, tá, gente? Nós estamos falando disso. Isso é estratégia, tá? Isso é trabalho. Eu falei aqui, ó, não é garantia de riqueza fazendo trabalho fácil. Não, é deitar a cabeça no travesseiro, acordar, olhar para o negócio, estudar, editar bastante, praticar especialista. bastante e vir para cima. Então, não é trabalho fácil, tá? É trabalho. E trabalho é trabalho. Pitch na prática. Isso é pitch, hein? Não, eu enrolei um pouquinho mais para ficar nos 3 minutos, né? E é isso, então tem pitch, tem financeiro, tem plano de negócio, que muitas mulheres não sabem onde estão, nem para onde vão, né? E hoje o básico para começar a gerenciar o teu negócio, ter noção do que entra, do que sai, é tu ter um plano de negócio, né? Então a gente dá também mentoria de plano de negócio. Nessa mentoria, a gente tem vários módulos. E dentre esses módulos, a gente tem esses que eu falei. Tem vários outros. Tem, por exemplo, poder da palavra. Esse projeto Tem aqui poder é da incrível. honra. Então, a Nossa. gente... Esse projeto aqui é incrível, porque tu tá Amém. transformando mulheres em Isso. escritoras. Nós estamos. Eu achei sensacional. Isso aqui é literalmente, gente, eu vou fazer um pitch agora do Numec, tá? Ai, Alan. Literalmente o Numec é a chave para destravar a tua vida. Mulher, escuta aqui. E homens também, porque tem projeto novo vindo por aí. Não vou dar spoiler. Ai, eu te Já contei, tá? eu te contei. Né? Não vou dar spoiler, mas se prepara. Tem aquele meme, né, do se prepara. Vai, isso dá um corte. Porque vem aí muita novidade, mas agora eu quero falar com você, mulher. Olha esse livro aqui. Com qualidade, tá? E eu não tô falando só qualidade de acabamento, de construção, tá? Mas nós estamos falando qualidade de construção de texto, tá? São histórias contadas de uma forma que você vai ler e não vai se cansar. Então, esse é um grande projeto no MEC que vem a edição 2 agora. Lançamento em março. Aqui são quantas mulheres? 17. A gente tem 8 vagas para a segunda edição. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo, tá? Corre agora pro Instagram da Márcia, porque ela já abriu o Instagram dela. Abri, tive que abrir hoje, que o Juninho me estica. Não. O Juninho me estica. O Pablo Marçal diz assim, ó. Esse dia ele perguntou, qual é o teu Instagram? Daí a pessoa, não, meu Instagram é tal. Aí ela botou lá, fechado. E o cara queria resultado. Cara, como é que as pessoas vão te achar? Tá entendendo? Deixa aberto lá que as pessoas vão se conectar contigo, porque elas precisam. É um Instagram de relacionamento, não é comercial. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu vou te dizer uma coisa. Esse livro vai mudar a tua vida. Então, depois que tu lê ele, tu pega, vai comprar o livro e depois tu vai dar o teu nomezinho pra você escrever a tua história nele. Uau. Tá? Então, assim, ó, lá no E é link cura. da bio, ela vai colocar no link da bio lá pra você entrar em contato com ela. A equipe, agora que eu me Não, lembrei que a tu equipe não. sou eu. A equipe, ó. Rafa já providencia, porque tem equipe, gente. Tem. Pô, Deus é bom Deus demais, é bom Deus demais, eu providencia sempre tudo. digo. Então você já vai aproveitar e vai entrar no link da bio que a Rafa já tá colocando lá. Te prepara, viu? Porque isso vai mudar a tua vida Não de só verdade. o livro, né? Tem o Linktree O curso ali. também, como é que O faz curso. pra acessar? Eu ia dizer o curso, Numec. Coloca junto. O Numec é @numec.missão. Tem um Linktree lá. Tem no Linktree no meu Instagram e tá. tem no do Então, ó, Numec também. Clica no link da bio, vai abrir o Linktree Tem e tu escola de pega empreendedoras tudo que tiver de bom lá, tu vai lá, vai colher. Que tudo é bom, vai pegar tudo então. Tá Isso feito aí. o pitch aí, ó, Dá viu? pra fazer um combo dos dois? Dá. Leva pra os fazer. dois. Pô, Dá, pra fazer. ó. Ou melhor ainda, né? O cara é bom. Olha aí, ó. Já acessa e já leva os dois. Mano. Tá de brincadeira? Mas Deus é bom. As gurias são mega qualificadas, mentoras. A Marcela é formada em comunicação, a Madison tem 19 graduações, tem a Nicole agora que é expert em marketing, conteúdo digital. E elas, no amor, assim, compraram a ideia, né? E disse, Márcio, tu tá gastando a tua vida, eu vou gastar minha vida também. E o propósito é esse, fazer o nome de Jesus conhecido. O exemplo, Tem várias outras. Agora eu vou ter que falar o nome de todo mundo, o né? exemplo arrasta. Sim, as palavras movem, os exemplos arrastam, é E verdade. outra coisa importante, não viva de condição. Eu não tenho condições, viva de decisão. Defina, não, eu gostei desse assunto, eu quero aprender. Então, invista. Isso não é um gasto, é um investimento. É um investimento. Tu sabe que mulheres que escreveram aqui, que já tinham uma metodologia, já estavam querendo caminhar, o livro veio para validar
a metodologia delas. Pô, agora eu sou escritora e elas não acreditam. Foi emocionante o dia do lançamento do livro. Tinha 200 e poucas mulheres lá. E tem muitas aqui que tu conhece, né? E Deus foi mandando os escritores. Deixa eu dar um testemunho aqui. A Tati, ela é uma pessoa extraordinária, mas tímida. Do nada... É que esse livro é cura. A Tati... Uau! Do nada, a Tati começa escrevendo um livro. A Tati tá gravando vídeo, gente. Tá? Participou aqui, né? Participou do dia podcast. Que eu vi ela dar o testemunho na igreja lá, eu chorei, eu me emocionei, porque eu vi a mulher que chegou para escrever um livro e eu vi a mulher que saiu depois do lançamento do livro. Ela é dona de uma autoridade, eu vou dizer assim, não é porque é nossa amiga, assim, mas ela é sensacional, uma garra guerreira. Elas estão aí, estão tudo aí. Estão tudo aí. Tem a Cássia, tem a Silvinha, e mulheres assim que eu sou apaixonada, né? A Cássia é uma casa cheia, a Silvia, elegante, cheia, poderosa, uma empreendedora que faz a diferença na vida das pessoas. Tem muita, se eu for falar, e tem eu no livro, tem a Danessa, tem mulher do interior do estado, tem de fora do país também. A Madison tá aqui também? A Madison tá. E você pode ser a próxima. Aí, ó. Uau, mas e será a próxima. Isso, tem poder quem age, né? Isso aí. Tem Show. poder. Gente, onde as pessoas encontram o livro? Só no Instagram ou em mais algum outro lugar? Tem alguma... Pelo direct do Instagram, tu pode nos acionar e a gente tem o livro. No MEC tem o Instagram do NUMEC, né? Tem, numec.missão, @numec.missão. Mas também com cada empreendedora. Então, aqui provavelmente elas divulgaram também, Restaurante Excelência. Tem o restaurante. Aproveita, come um churrasco, alimenta a tua carne. Uau. Tá? Cara, a gente gravou um vídeo com o Luciano semana passada e a gente postou no domingo. Ela tá me devendo esse churrasco. O Luciano pegou uma picanha assim, largou na mesa assim, vamos fazer no churrasco? Cara, me deu vontade na hora. Parei o que eu tava fazendo e fui comer um churrasco, que tava bom, hein? Meu Deus do céu. Que vídeo incrível, pra quem não viu, depois a gente posta nos stories. Vamos postar nos stories. Vídeo... Não, eu tô apaixonada pela superação dela, né? Tem umas que já falam, né? Que já estão habituadas, mas a Tati foi exatamente o que eu falei. Ela entrou lá e outra, ela negociou comigo. Agora eu vou te entregar, amiga. Virei amiga. Pessoas que eu não conhecia, foi a Cássia que nos conectou com vocês também, né? E aí eu não conhecia, mas eu virei amiga de todas, de chamar. Eu senti que tu não estava bem, tô orando por ti. Então foi uma conexão muito grande. Eu tive que ler todas as histórias delas. Eu chorei litros, né? A gente orava. Tinha umas que empacavam e não saía. E daí de tu orar e dizer Espírito Santo. Porque tem uma situação. Quando a editora me procurou, que esse livro também é um case. Não sei se dá tempo, senão vou ter que voltar, viu? Vai voltar, com certeza. E quando a editora procurou, eu disse, Márcia, o valor para te inscrever custa tanto, né? E eu disse, mas as gurias são empreendedoras iniciantes, o que eu vou fazer? Eu disse, Senhor, eu não vou por quem pode pagar. Eu quero que tu mande as tuas amigas para escrever esse livro, porque esse livro é cura. Mulheres que vão contar a sua história, vão ressignificar as suas dores e vão, né, ser ativadas, porque o NUMEC é isso. Ele tem o slogan de ativar, impulsionar e desenvolver mulheres. Num sonho o Senhor me deu essa... E é isso que está sendo falado. A Tati foi ativada, a Grazi foi ativada, a Pri me escrevia textos quilométricos. Eu disse, Pri, me manda um áudio, eu não gosto de ouvir a minha voz. Hoje a Pri dá palestra. Nossa. E ela dá esse testemunho, né? Quem era a Pri antes do NUMEC, quem era a Pri. E é Deus que faz isso. É Deus, a gente só botou o pé. E Deus foi lá e botou a estrada inteira, né? Um verdadeiro farol para quem busca propósito e realização. Gente, vai no Instagram, procura NUMEC, é só NUMEC, né? NUMEC.missão. @numec.missão, então já começa a seguir, fica por dentro. Márcia, a gente tá chegando no final. Passa rápido mesmo. Obrigado demais por aceitar esse convite, tá? Por estar presente com a gente aqui. A gente fica muito realizado em bater um papo leve, né? E que história, hein? Incrível. Eu digo que faltou tempo aqui, Isso. né? Podia conversar mais umas 2, 3 horas, mas a ideia é essa, é parecer leve. Eu sei que eu te desconcentrei algumas vezes, me perdoa. Mas foi como tu prometeu, tu cumpriu o que prometeu. Olha, tu disse que ia ser leve. Isso que é o importante, né? Então, muito obrigado. E agora eu quero abrir esse espaço aqui para te deixar tuas considerações, falar com essa mulherada que está nos acompanhando, mandar um alô, que tem uma galera aqui Quem tá mandando. aí? Eu fiquei Deixa eu ver aqui, Malu Marques, boa noite. Beijo, te amo.
Deixa eu ver. O meu... Aqui. A Malu é minha sobrinha. Veridiana Pacheco. Minha vereadora de Sapucaí. Tem gente, me fala se tem audiência. Adri Rodrigues. É minha mana. Kaline. Deixa eu ver aqui. Tem tema de grande relevância. A Veridiana colocou aqui. Ó. Patrícia Freitas. Ai, minha amiga Paty. Olha aqui, ó. Pietro, mas eu acho que é a Tati, tá? Acho que é. Pietro, 1 quilo de da Sense. Da Sense, mas acho que me inspira. Mas acho que é a Tati. É a Tati. No YouTube do Pietro. Tempo de reconstruir vidas. Você tem um coração imenso. Adri. Nossa! Olha. Mara 7. Mara tem que vir conversar com nós aqui também. Estica a Mara, eu tô querendo pegar ela. A gente se conheceu lá, fez aquela recepção, que essa é outra que tem a essência de servir. E, assim, ó, é um exemplo de ser humano. Literalmente, assim, um exemplo de ser humano. Te ama demais. Tô assediando ela já desde o primeiro assediei. A nossa casa te ama, Mara. Você é uma bênção. Beijo. Uma pessoa incrível. Ai, obrigado, gurias, por estarem aí. Elas me mimam, não adianta. Eu só botei a Rafa ficou ali, elas me mimam, não adianta. Elas ficam lá onde a gente vai. Que sensacional. Que legal, tem gente assim, né? Vou te deixar espaço, então, agora para te falar com essas meninas aí, tá? Mandar teu alô. Eu quero agradecer, então, a oportunidade. Tu me estica, né? Tu me esticou e eu tô nessa fase de aceitar os desafios que o Senhor tem colocado, né? E eu digo, Senhor, se é para ir, porque eu não sou de microfone, né? Eu sou dos bastidores, eu sou produtora de tudo. E eu digo, Senhor, se é para ir, se é para falar, se tu precisa alguém ouvir, então me usa, né? Se não, tranca isso aí. E o Senhor tem levado, então eu agradeço a oportunidade. Foi realmente como tu falou, né? Foi natural, foi gostoso. E eu espero que aonde tiver uma mulher que não acredita em si, né? A Bíblia fala que assim como você pensa na sua alma, assim é. Então tu precisa começar a pensar coisas boas a teu respeito, né? E começar a ler a Bíblia é um bom lugar para te saber quem tu é, porque ali o Senhor, né, fala que nós somos amadas, resgatadas. Eu sou prova disso, né? Num outro momento eu venho aqui para contar, então, o início, né, como tudo aconteceu. E o NUMEC é esse lugar, é um lugar de ativação, de impulsionamento. A gente quer te ativar, te impulsionar e te desenvolver. Então, procura lá, NUMEC@missão, que tem toda uma equipe qualificada para te acolher, para te aconselhar e para te fazer voar. Eu queria falar sobre o Márcio, mas não vai dar tempo. Mas vou mandar um abração pro Márcio. O patrocinador. Tá, o patrocinador. Se alguém quiser patrocinar o NUMEC, como é que funciona? Então, a gente, geralmente, nos eventos, a gente abre para patrocínio, né? Para o próximo ano, 2025, a gente vai ter Pits na página. Então, é só entrar em contato no direct também, que a gente tem ali nosso setor de expansão, que vai cuidar disso, vai conversar. Não, é uma empresa, né? Setor de expansão. E vai cuidar disso, vai te explicar como funciona para te ser um patrocinador. Mas, por enquanto, é só nos eventos. E doação? Doação, nós temos parceiros que recebem. Então, as nossas igrejas, por exemplo, na enchente, nós recebemos muita coisa e nós direcionamos porque nós não temos sede, né? Então, nós destinamos para as igrejas parceiras, mas a gente recebe tudo, produtos de higiene pessoal para mulheres. Coisa assim que é ligado no NUMEC? Os esposos são nosso operacional, nosso staff. Entendi. É quem bota a mão na massa. Então, quando tem eventos, a gente tem todo o nosso staff masculino. Não, mas a minha pergunta é, tem ONGs, alguma coisa, ONGs ligados ao NUMEC? Eu entendi, homem. Não, nós temos as instituições, as igrejas que são parceiras. Ah, entendi. Isso. Mas não tem nenhuma ONG, alguma coisa assim que... Vocês têm algumas mulheres que fazem alguns trabalhos sociais, né? Nós temos o Mulheres com uma Missão, que é o guarda-chuva. Ele é o programa, é o projeto mãe. Então, tem o guarda-chuva Mulheres com uma Missão. Aí tem o NUMEC, que é o braço de empreendedorismo. Tem o Talita Cume, que é os Guardiões da Infância, que cuida, que é essa que eu te falei para trazer aqui. Ela forma Guardiões da Infância. E nós temos o Déboras, que é mentoria para mulheres com vocação na política. Uau. Então, Mulheres com a Missão é guarda-chuva e tem todos esses projetos. Dentro do NUMEC. Dentro do... Sensacional. Já segue o NUMEC agora. Agora, não perde tempo. A Mara respondeu. A Mara respondeu. O que a Mara respondeu? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Caramba, ela vai responder o que está no próximo livro, foi isso? Deixa eu ver o que está aqui. Junto com a Aline? Cara, cadê meu... Aqui, ó. Agora sim. Mara, obrigado pelo carinho de sempre. Eu aqui amo vocês. Ela é sensacional. Muito obrigado. Gente,
estamos ficando por aqui. Um abraço pro Márcio, então, não vamos esquecer. Um abraço para toda essa equipe. Um abraço para toda essa equipe que tá aqui no staff, né? Hoje tá uma equipe grande aqui. E que equipe? E que equipe, né? Intercessores, operadores, técnicos, né? Tudo isso. Não, como, é o segredo né? do sucesso, né? Isso aí, pessoas, né? Pessoas. Deus nos criou para relacionamento. Isso aí. Márcio, brigadão mesmo de coração. Igor, tu tem alguma consideração? Só agradecer por essa noite memorável e incrível. Amém. E eu acredito que essa mensagem não foi em vão para a internet. Alguém vai ser tocada. Amém. E vai ser impactada com essa mensagem. E por isso que eu vim. E a partir de hoje vai tomar um novo rumo na vida. Amém. Eu criei em nome de Jesus. Então tá. E fica a dica pra você que tá ligadinho com a gente aqui, que tá precisando de uma renda extra, que quer aprender a trabalhar com a internet, entra lá, @princípios digitais. Gente, é uma renda de 500 até 10 mil reais. Vai depender do teu esforço, tá? Vai depender do teu esforço, mas eu te garanto assim, se você trabalhar duro, estudar bastante, ele tem conteúdo riquíssimo para você fazer dinheiro assim, ó, rapidão. E outra, estratégia para você fazer até o teu perfil crescer, né? Então, aproveita, vai lá, @princípios digitais, é preço de banana. Eu tenho um amigo conhecido que ele começou a fazer esse trabalho e ele tava com 200 mil seguidores em pouco tempo, 3 meses, eu acho. E ele depois converteu a página e hoje ele cria conteúdo para ele. Ou seja, ele cresceu a audiência e depois converteu para ele. E não adianta, se tu não tá na rede social, tu não existe. Não existe. Se tratando de negócio, né? Empresa, E vamos dizer, ó, conteúdo de alto valor, eu vou dizer precinho de banana. A banana tá um pouco cara, não dá pra dizer mais, né? Daí Deixa já me eu ver, assusta. já vamos, não. Mas assim, ó, gente, tô falando sério, vale a pena o investimento. O que é investimento? Vamos só dar uma olhinha rápida. Custo, tudo que você coloca dinheiro, tá? E é despesa, só vai. O que é investimento? Quando você coloca, você tem um retorno. Investe nesse método que eu tenho certeza que se você se comprometer, o resultado vai ser sensacional, incrível. Até eu tô interessada em fazer isso, sabia? Olha aí, aproveita. Não, é para todo mundo, é só para quem quer. Eu digo assim, é só para quem quer. Se você quer, é para você, tá? Gente, obrigado, tá? Não é sobre ser mais produtivo, mas é sobre transformar cada ação em algo que faça sentido. Se você quer mudar, o momento é agora. E não esquece, deixe seu comentário, compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir essa mensagem. E claro, segue a gente lá no Instagram, @podcastprodutivamente, @SRJuniorRibeiro, @IgorRig, @produtora-designio. Tá? Deixa eu mandar um abraço que eu fiquei devendo a outra vez aqui o pessoal da PS Sites, que fez o site da Designio. Então, se você precisa de site também, lá no rodapé do site da Produtora Designio, tem um clique aqui que você vai falar com o pessoal, com toda a equipe da PS Sites. Eles vão te ajudar também a se posicionar na rede social e na internet de um modo com mais autoridade. E assim, nós encerramos mais um episódio do Podcast Produtivamente. Lembre-se, viver com propósito não é uma opção, é uma necessidade. Se você quer mudar, agir, transformar, comece agora. O poder de fazer diferente, de ser diferente, está nas suas mãos. Deixe para trás o que te limita e avance com a mente afiada, com coragem e fé. Esse é o nosso espírito aqui no Produtivamente. Então, até o próximo episódio. Mais uma, não se esquece, a vida te dá uma chance todos os dias. Aproveite ao máximo e vai com tudo. Até a próxima. Fico Nath. com Deus. Olha, Nath. Corta.